Existe um programa na cidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa é tão querido, se tu gostares eu não duvido. Ativa, tá começando agora sim, entrou o microfone, o Bola Ativa desta terça-feira, dia 2 de junho de 2020, para você que está aqui acompanhando a gente pelo rádio na frequência 87.5 do seu dial, na internet no ativafmmatinhos.com.br ou então no nosso aplicativo de celular, é claro, você também que está aí nos vendo com som e imagem na live, na nossa live do Facebook, e para você também que vai ouvir esse programa a partir de amanhã no nosso podcast no YouTube. Eu sou Ricardo Prado e aqui comigo está o nosso Lucas Pesco. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ricardo Prado. Boa tarde, ouvintes da 87.5 Rádio Ativa FM. Mais um programa Bola Ativa nesse dia 2 de junho. Começando aí mais um programa Bola Ativa até as 18 horas. Para você que está sintonizadinho e para você que está no podcast aí também, ouvindo após o programa, uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite. É isso aí. Lembrando que você pode participar aqui do nosso Bola Ativa mandando sua mensagem pra gente no 34732794. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Ativa FM. Entra lá, manda uma mensagem. Ou você também pode se manifestar pela caixinha de comentários da nossa live no Facebook. Se for comentar, pelo menos dá um joinha, clica ali no positivo, curte o nosso trabalho. Lembrando mais uma vez a você, empresário, você empreendedor aqui de Matinhos, que quer colar sua marca com a gente, quer aí associar o nome do seu empreendimento, da sua empresa aqui conosco, nos procure. Os canais são e-mail bolaativa@gmail.com, facebook.com/bolaativa, entra lá e manda uma mensagem inbox pra gente, ou WhatsApp 997230051. Esse aí é os canais para você, empresário, que quer aí associar a sua marca com a gente. Em breve a gente vai trazer aqui algumas novidades, alguns grafismos de tela aqui na nossa live do Facebook, para você conseguir expor a sua marca bonitona enquanto o programa estiver rolando aí no Face pela live. Agora 17 horas e 2 minutos, 5 e 2 aqui em Matinhos. E eu começo o Ativa Bola. Eu ia falar Ativa Notícias, mas aí no meio do caminho eu me lembrei que eu estava falando errado. Então, o Bola Ativa. Gostaria de iniciar o programa de hoje falando sobre uma votação que aconteceria na Câmara Federal e acabou não rolando. É o projeto que suspende o Profut. E o que é o Profut? É o programa de refinanciamento das dívidas das equipes de futebol. E uma proposta que estava em tramitação lá na Câmara Federal, um projeto de lei, suspendia o Profut, durante esse período de pandemia. O texto é de autoria do Marcelo Aro? É o Marcelo Aro. Eu achava que ele era o autor, mas na verdade ele é o relator dessa matéria, o Marcelo Aro, do Partido Progressista de Minas Gerais. Depois eu vou atrás aqui do autor. Mas esse texto mexia em leis trabalhistas e permitia, inclusive, mudar o regulamento dos campeonatos estaduais. Esse texto entrou na pauta da Câmara Federal hoje, mas a informação de meia hora atrás, 40 minutos atrás, que depois da pressão de alguns atletas, a votação aí da PL do Profut foi adiada. Pelo menos até amanhã não vai se falar de congelamento do Profut lá em Brasília. Arthur Maia, do DEM da Bahia, tá? O autor do projeto original, né? Arthur Maia, do Democratas da Bahia, o Arthur Maia, e o Marcelo Aro, do Partido Progressista de Minas Gerais, era o relator, ou é o relator dessa proposta. Acabou gerando aí, esse congelamento no Profut acabou gerando aí uma revolta, várias críticas de jogadores de futebol, eles que se uniram
contra esse projeto de lei, pressionando, indo na rede social, indo no Twitter lá do Marcelo Aro, pressionando o deputado para que esse texto não fosse votado. Informação aqui do G1. A Câmara dos Deputados pretendia votar nesta terça-feira um projeto de lei que pedia principalmente a suspensão do Profut durante o período de calamidade pública provocado pela Covid-19. Além do congelamento do programa, o texto do relator Marcelo Aro altera leis de contratos de atletas e clubes e permite a mudança de regulamentos de competições já iniciadas via alteração no Instituto do Torcedor. O texto que vai, ou que ia à votação na Câmara hoje, ainda em final de estimação, prevê o congelamento do Profut por 180 dias após o fim do estado de calamidade pública do coronavírus, decretado pelo menos até dezembro. Há 2 semanas, o Ministério da Economia já havia prorrogado de forma emergencial as parcelas de maio, junho e julho, referente às dívidas fiscais refinanciadas dos clubes. Então esse Profut era um programa de refinanciamento dessas dívidas fiscais aí dos clubes de futebol. O texto ainda diz aqui o seguinte, o texto do G1. Além do Profut, o projeto do Marcelo Aro, também diretor de Relações Institucionais da CBF, busca alterar itens trabalhistas previstos na Lei Pelé, fato que vem gerando polêmica já há algumas semanas. O texto final alterou algumas regras, mas manteve a maioria das pautas sugeridas pelo projeto original, que é, como disse o Lucas Pesco, do deputado baiano Arthur Maia, do Democratas. Então, depois de toda a manifestação que tivemos aí de jogadores, inclusive aí com comentários, por exemplo, de atletas como o Marcos Rocha, o Ricardo Oliveira. O Felipe Melo, né, colocou no Instagram dele, aí no status do Instagram, uma bandeira, uma faixa, se posicionando contra, dizendo que a culpa e a conta não são minhas. Campanha contra a aprovação de leis durante a pandemia que tiram direito dos atletas, segundo aí o Instagram do Felipe Melo, Ricardo. Pois é, Felipe Melo, o Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, também foi outro que se manifestou, né? Atletas de diferentes clubes brasileiros que inundaram aí as redes sociais do deputado Marcelo Aro, criticando esse projeto de lei relatado por ele, né? Aro, que também, né, é diretor de Relações Institucionais da CBF, recebe jogadores como D'Alessandro do Inter, Hudson do Fluminense, Fernando Praz do Ceará, Felipe Melo do Palmeiras, Léo do Cruzeiro, Leandro Castan do Vasco e Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro. Segundo alguns atletas, mensagens enviadas por eles e por familiares foram propagadas por Aro, ou melhor, foram apagadas por Aro, que também os bloqueou das redes sociais. Alguns jogadores enviaram uma mensagem padronizada dizendo o seguinte: deputado Marcelo Aro, o que acha de apresentar um projeto que realmente ataque os verdadeiros e recorrentes problemas do futebol brasileiro, que todos nós que estamos no futebol sabemos quais são? Caso esteja disposto a realmente mudar os rumos do nosso futebol, conte com a gente, hashtag não tem futebol sem jogadores todos contra a PL 2125, então hashtag não tem futebol sem jogadores todos contra a PL 2125, essa é a hashtag aí levantada pelos jogadores de futebol. O meia Camilo, que hoje está na Ponte Preta, o Camilo, que era do Botafogo, que era da Chape, na época do acidente e tudo mais, ele saiu um pouco antes, mas ele ganhou projeção na Chapecoense, atacou o deputado ao afirmar que ele havia apagado os comentários dos jogadores. Covarde, escreveu o jogador aí com passagens por Chape, Botafogo e Internacional. Essa proposta aí, que começou com o texto do deputado Arthur Maia, deveria entrar na pauta de hoje lá da Câmara Federal. Ela possui um limite que visa poupar atletas que ganham menos, nessa medida que valeria apenas para aqueles que ganham mais de R$ 12.200, o valor proporcional ao dobro do teto do FGTS e INSS, que é de R$ 6.101. Atualmente, segundo o último estudo encomendado pela CBF à auditoria Ernst Young, com dados de 2018, do ano retrasado, 88% dos jogadores de futebol aqui no Brasil ganham menos que R$ 5.000. Hoje, o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas, apresentou a emenda que retira o projeto do artigo que trata da cláusula compensatória. Hoje aí a apresentação aí dessa emenda do deputado Júlio Delgado. Outro deputado que também se manifestou, inclusive um ex-jogador, aliás, aqui vai a minha homenagem a ele, por isso que eu estou usando a camisa dele hoje,
é o ex-goleiro Darley, do Grêmio, deputado lá do Rio Grande do Sul, ele que quer retirar, né, esse item trabalhista do projeto de lei. Segundo ele, o item sugerido aí pelo Marcelo Aro nada tem a ver com pandemia. O ex-goleiro do Grêmio pediu a discussão com os jogadores até formar consenso. E aí os atletas, né, assim movidos por por esse pedido do goleiro do Grêmio, o ex-goleiro do Grêmio, Darley, invadiram as redes sociais do Marcelo Aro, diretor da CBF, e relator do texto que propõe a redução dessa cláusula rescisória. Então o ex-goleiro Darley, ele disse o seguinte: os jogadores vão ter a voz dele na votação, né, já que o Darley já se antecipou que vai lutar pela retirada do trecho que suprime os direitos dos atletas. Ele disse o seguinte: a minha ideia é que essas questões trabalhistas que não têm nada a ver com pandemia sejam retiradas agora, que possa haver uma discussão maior. O projeto está sendo colocado direto para o plenário, não passou pelas comissões. Precisamos chegar a uma situação que não venha a ser tão prejudicial aos atletas, disse o ex-goleiro gremista Darley Lucas Pesco. Não, eu ia falar para você aumentar um pouquinho o barulho da música aí, e eu quero mandar um alô aqui pro Marcos, que tá ligadinho aqui no programa, Ricardo. O Marcos, ele falou: aumenta o volume do microfone aí. Valeu, Marcos. Um abraço, obrigado pela companhia. E eu quero mandar um parabéns e um feliz aniversário para o aniversariante de hoje, atleticano, o Marcelão. Marcelão, que sempre está acompanhando aí o programa Bola Ativa. Marcelão, parabéns, felicidades, meu amigo. Muita paz e muita saúde. Valeu. E aqui chega mensagem também, obrigado aí para todo mundo que está na escuta, que se manifestou aqui com o Lucas Pesco. Chegou mensagem, adivinha de quem? Do Zóio? Não, do chefe. Do chefe? Sandro Cabrini. Sandro Cabrini, ele escreve aqui: boa tarde, meus amigos, estou na escuta aqui. Tá show de bola o programa, meus parabéns. E vocês sabem que podem contar comigo sempre. Aí, é o martelo do Thor? Um abraço aí pro Cabrini, pra toda a sua família, pro pessoal lá de Araucária. Sabe que os irmãos deles lá de Araucária, Ricardo, eles não perdem um programa meu do sábado. Tem um programa no sábado. O pessoal do açougue Cabrini lá de Araucária, eles não perdem um programa. Todo sábado eles estão ligadinhos. O Cabrini tá mandando. Manda um abraço lá pra galera de Araucária. Valeu, Cabrini, obrigado pela companhia nesse programaço de hoje. E quando a gente aparecer por lá, vamos querer desconto na Alcatra. Estamos brincando, tá brincando. Mas é isso, né? Eu gostaria de ressaltar aqui essa atuação do Darley, que eu acho até bacana ver, porque ele é um dos poucos, assim, deputados que entraram, né, ex-jogadores que entraram aí para a política, não caso apenas de ser deputado, mas assim, qualquer cargo legislativo, assim, que entraram para a política e acabaram tendo uma atuação até relevante. Porque o que eu penso assim, jogador de futebol, você encerra a carreira e resolve entrar na política, você tem que ter uns 3 pés atrás antes de votar, né, ou antes de depositar a sua confiança nele. Um exemplo também que vem lá do Rio Grande do Sul é o Jardel, que era da mesma geração do Darley, que ele era um cara que ele tentou ser candidato a deputado federal e ele não tinha nenhum traquejo, não tinha nenhuma, né, foram fazer uma entrevista com ele, perguntaram para ele, né, você se considera um político de direita ou de esquerda? E ele, achando que era brincadeira, respondeu: não, eu gosto de ficar lá na área cabeceando. Desse isso. É resposta, né, de um cara que quer entrar na política. Tanto é que perguntaram para ele, nessa mesma entrevista, assim, o que garante que essa tua investida aí na carreira política é o que vai te trazer, você vai apresentar um projeto de gestão, um projeto de mandato, ou é apenas um projeto pessoal seu? O que garante pra gente que isso não é apenas aí uma tentativa tua de ganhar dinheiro, um trampolim? Ele não soube responder, desconversou, ficou bem, veja bem, né? E a maior prova, assim, de que ele era um cara que ele queria capitalizar em cima do sucesso dele como jogador, é que ele concorreu como deputado federal no Rio Grande do Sul, mas ele mora no Ceará. Porque no Rio Grande do Sul é o lugar onde ele foi ídolo, né, com a camisa do Grêmio e tudo mais. Mas ele ele não vive o Rio Grande do Sul, ele não vive Porto Alegre, ele não mora no Rio Grande do Sul, ele morava no Ceará. Por que ele não concorreu como candidato no Ceará? É deputado federal ou deputado federal. Porque no Ceará ele só ia ter votos, quando muito, da torcida do Ferroviário.
Sim, já temos aí vários exemplos de jogadores, não só no Grêmio, mas aqui também... no Paraná a gente teve o jogador do Atlético, o Paulo Rink. vereador, ele não é mais vereador, acabou sendo afastado, né? Pois é, foi afastado. Então, por isso que eu falo, jogador de futebol, quando resolve entrar pra política, depois que encerra a carreira, você tem que ter muito pé atrás. Não adianta querer votar nele baseado no histórico dele como atleta, como ídolo, porque ele lá em 1900, em Guaraná com rolha, ele fez o gol do título, por isso merece meu voto. Não se pode pensar desse jeito. Até porque ontem a gente mais que comprovou, não vai ter nada a ver com o que eu vou falar aqui, ontem a gente mais que comprovou que o histórico de atleta não prova nada. Se você que quer entender a analogia, escute aí no podcast, você que não viu, o programa de ontem, que você vai entender um pouco sobre o que eu falei. É interessante que os jogadores estão se manifestando. Ontem a gente falou um pouco sobre os clubes se manifestarem contra o racismo, né? Que é um momento assim que os jogadores não estão jogando bola e de alguma forma eles estão contribuindo com o país, e a forma que eles encontraram de contribuir é com essas ações dentro das suas mídias sociais, porque são grandes líderes, né? Os jogadores são ídolos, além de ídolos, são líderes. Aposto que um jogador no auge da carreira, se candidatasse, como você disse, um ídolo de um time, ele tem muito mais chance de se eleger pela torcida do seu time se o time for grande. Assim como vários outros exemplos, e os jogadores agora estão com essa onda aí de se posicionar politicamente em diversos aspectos dentro das suas redes sociais. Aí vai saber se o cara realmente está bem intencionado ou se ele só quer capitalizar em cima disso, né? Tem que pensar, tem que ver bem direito essa questão aí dos jogadores, ex-jogadores que acabaram entrando na política. A gente tem aí saudáveis exceções de gente que está tendo aí uma atuação eficiente, uma atuação razoável. Você pega aí o Darley, deputado federal, você pega até mesmo o Romário. O Romário, ele como senador, você pega... Como representantes da área do esporte em si, né? Porque é a bandeira que eles levantam, né? Os jogadores de futebol que têm cargo eleito. A maioria deles, eles têm essa visão do esporte e da saúde. Bom, mas não que ser jogador de futebol seja a característica para um político ser político, né? Como eu sempre falo, eu brinco, que o pessoal fala assim, mas o ministro da saúde tem que ser médico. O médico, ele estuda para abrir um corpo, para ser médico, para receber medicação, ele não estuda para fazer gestão. Porque quem estuda para fazer gestão é especializado na área para fazer gestão, não para abrir corpo. Então são características diferentes que as pessoas acabam se confundindo, né? A pessoa é médico, ele vai saber gerir bem aí o sistema de saúde. Não é bem assim. E aí que vai aqui um exemplo que eu vou citar, nada, né, querendo puxar brasa para sardinha de PSDB, de partido nenhum, o sujeito que foi considerado um dos melhores ministros da saúde da história recente do Brasil é o José Serra, que não tem nenhuma formação de médico, ele é empresário. O José Serra, ele não é médico e foi considerado um dos melhores ministros da saúde aí que o Brasil teve nas últimas décadas. Então, e não precisa ser médico, né? Não precisa ser médico. Exatamente. É meio que um tabu que as pessoas têm, né? Tá certo, é importante você ter gente que teca nos cargos, você ter aí gente que saiba o que está fazendo, gente que saiba o que está falando, mas a gente não pode ficar só se prendendo a isso. Exatamente. Querer falar, porque fulano não é médico, não serve para ser ministro da saúde. Porque fulano não sei o que, não serve para tal cargo. Não é assim. Exatamente. Ricardo, vamos virar o disco? Vamos, e antes disso eu tenho que trazer aqui outras mensagens de gente que está aqui confirmando a sua audiência, o Dirceu lá do Vila Nova e também o nosso amigo Zóio de Fusca, que está na escuta. Ele está escrevendo aqui, nós na área. Eu falei pra você falou, adivinha quem? Eu falei, o Zóio, você falou, não, o chefe, mas o Zóio tá aí também. O Zóio acabou de chegar depois. Um abraço pro Zóio aí, de Fusca. Um abraço pro Zóio, um abraço pro Dirceu, que estão também na escuta. Ô Ricardo, como é que faz se quiser participar da programação? Qual que é o número aí? 34732794, nosso WhatsApp, facebook.com/bolaativa, é onde está sendo transmitida a nossa live, também na página da Ativa FM, Ativa também está lá, foi compartilhado, né, na página da Rádio Ativa também a nossa live. Quem
quiser, pode chegar, apareça, curta, compartilhe, comente. Só chegar ali na caixa de comentários e você vai poder conferir aí as nossas latinhas com suas devidas máscaras. Agora, 17 horas e 19 minutos. Vamos aí para o nosso primeiro intervalo e na volta eu trago para você, eu e o Lucas trazemos para você aqui as informações, destaques das equipes paranaenses. É depois do break, continue com a gente, Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Muito bem, estamos de volta aqui com o Bola Ativa desta terça-feira, hoje dia 2 de junho, para você que está ligado aqui com a gente no 87.5 FM, no ativafmmatinhos.com.br e também no nosso aplicativo de celular, além de você que está aí nos vendo pelo Facebook, na nossa live. A nossa live que você pode entrar e comentar. Já temos aqui um comentário, aqui um amigo nosso, o Jair Duarte. Ele falou aqui: boa tarde, ontem vocês informaram que o nome do time de Marreco foi porque o time de Pato Branco se chamava Pato. Porém, na verdade, o nome Marreco vem porque a cidade de Francisco Beltrão antes se chamava Marrecas. Um abraço aí do Jair. Então quer dizer então que Francisco Beltrão se chamava Marrecas? Show, não sabia. Obrigado pela informação. Valeu aí, Jair, por ter informado aqui pra gente. O clássico das penas, a gente ainda brincou ontem, né? Vamos fazer o clássico das escamas aqui no litoral. O clássico das penas lá, o Marreco e o Pato Branco. Obrigado, Jair. O Marreco e o Pato, aproveitando aqui a toada, já que é pra corrigir a informação, eu falei que o Pato tinha sido campeão da Liga Futsal. Na verdade não, ele é bicampeão, que ele ganhou 2 campeonatos seguidos aí da Liga Futsal, que é o Brasileirão do futebol de salão. Temos aqui uma mensagem: boa tarde a todos da Rádio Ativa, obrigado por nos mandar aquele abraço, estamos sempre na escuta, show de rádio. Quem que falou aí? Sou o Cabrini da Casa de Carnes, irmão do Sandro Cabrini, mais uma vez forte abraço a todos. Aqui o irmão do Cabrini lá da Casa de Carnes mandando mensagem pra gente, obrigado. Separa aí a alcatra, né? Separa aí a alcatra pra nós, velho. Diz que no final de semana ali, Ricardo, eles fazem um assados. Diz que a fila lá roda a Araucária inteira. E segundo o Cabrini, a rádio mais escutada lá em Araucária agora é a Rádio Ativa FM. Que eles ligam a rádio lá no açougue e enquanto o pessoal tá comprando carne, estão curtindo 87.5. Beleza, hein? Bom saber disso. Obrigado aí pela audiência, obrigado pelo prestígio. Agora, 17 horas e 24 minutos, a gente começa aqui a falar sobre as equipes paranaenses com destaque para o Atlético. 2 informações interessantes a respeito do rubro-negro. A primeira diz respeito ao nosso devorador de x-saladas preferido, o nosso Walter. Ele que depois de 4 anos, o atacante aí está de volta para o Atlético e optou por mudar o número da sua camisa quando puder entrar em campo. Dessa vez o jogador usará a camisa 9. O anúncio foi feito numa enquete na rede social do jogador. O número atualmente pertence ao atacante Bissoli, que foi inscrito com ela na Libertadores e não pode ser trocada na competição. Só que Walter só poderá disputar o torneio a partir das oitavas de final, uma vez que não se pode mexer na lista da fase de grupos. Com isso, no torneio continental ele vai precisar usar aí uma outra numeração. No entanto, a 9 estará disponível no Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, uma vez que não é obrigatório nesses torneios número fixo na camisa. Ele usava o 18, né? Ele usava o 18, agora vai para a camisa 9. Vale lembrar que quando chegou para sua primeira passagem pelo Furacão em 2015, Walter usou aí a 18, que ele estava habituado a usar já em todos os clubes por onde passou, Fluminense, Goiás, né, nesses clubes onde ele obteve maior destaque, logo depois que saiu do Atlético. Só que em 2016, quando enfrentou um longo jejum sem marcar gols, ele apelou para a superstição e passou a usar 19. Suspenso pelo antidoping até julho, o atacante assinou aí um contrato com o Atlético até 6 de agosto, ou seja, até o próximo mês. Ele só poderá treinar e terá pouco tempo para entrar em campo, caso o futebol volte até lá. Em campo e em forma, né? Entrar em campo e entrar em forma, já que o Walter está lá, um contrato de risco, né? Por apenas 3 meses, né? E tudo fica condicionado a ele conseguir perder o
peso que ele tá, né, o peso extra que ele carrega consigo. Mostrar serviço para o técnico Dorival Júnior para seguir no clube até o final da temporada. Essa é a meta aí do Walter na equipe do Atlético. O Atlético que fez lá os testes da Covid-19 aí com todos os seus jogadores, só que manteve os resultados em segredo, né? 5 dias depois dos primeiros testes, o Atlético manteve aí a rotina com treinos individuais lá no CT do Caju, mas não informou os resultados para ninguém, né? O Atlético realizou aí os testes em todos os jogadores e também membros da comissão técnica aí por causa do Coronga, mas não divulgou os resultados que saem em 15 minutos. Só que já se passaram 5 dias dos primeiros testes e os resultados ainda são mantidos em segredo no CT do Caju. Agora 17 horas e 27 minutos, tá indo bem aí com a Brasília, hein? A Brasília me deixou na mão aqui. Pois é, eu trago aqui um laptop aqui pra rádio, só que ele é pior que carro velho, é cheio de macete, né? Você tem que ficar jogando xadrez com o computador aqui, né? Porque ele apresenta uma folha, você conserta, ele apresenta outra, você conserta. É pior que carro velho, é cheio dos macetes aí, esse computador aí que eu trago, esse laptop que eu trago aqui pra Mas rádio. ele já deu um tranco aqui, ele já tá entrando no eixo. O laptop do Ricardo não dá pra... Obrigado por ter trazido. Eu tô com um celular aqui, que só por Deus o meu celular caiu na água, e aí eu não consigo ter acesso a algumas... Que eu queria falar aqui agora, que tá 17 graus aqui em Matinhos. Frio se lascar pra gente que mora aqui, eu não sei pra quem mora fora. Ontem tava conversando com um amigo, ele falou, lá na minha cidade, lá isso aí não é frio. Mas eu tô morrendo de frio. 17 graus aqui em Matinhos, 17 horas e 28 minutinhos, Ricardo. Pois é, 17h28, a gente fala agora do Coxa, o Coritiba que anunciou hoje mais uma ação para valorizar os sócios que seguem em dia com o clube, mesmo sem jogos por causa da pandemia. Os associados aí vão ter direito a placas com seus nomes em um local lá no Couto Pereira. A campanha foi titulada Galeria que Nunca Abandona. Ela que diz que terão direito à placa os sócios que permanecerem no clube até determinada data, o que estará no regulamento da promoção que vai ser divulgado em breve. Os associados também vão poder comprar uma placa idêntica para levar para casa. Segundo o Rafael Selling, que é o diretor de marketing do Coxa, ele disse para o site do Coritiba. Este é um marco para nós e queremos que esses associados fiquem eternizados. São eles que estão conosco nesse momento difícil que estamos passando e têm que ser valorizados da melhor maneira possível. Coritiba que já tinha anunciado aí outras promoções durante a pandemia para manter os seus associados. Uma delas é a possibilidade do torcedor utilizar 20% do valor pago por mês em créditos na compra de produtos do clube. Mais uma ação, portanto, da equipe do Coritiba, né? Esse projeto aí, o Galeria que Nunca Abandona, essa campanha do Coxa, né? Que vai premiar, valorizar os sócios que se manterem em dia, rigorosamente em dia com suas mensalidades. Eu havia comentado esses dias aí, né, Ricardo? Durante o coronavírus. Eu havia falado do Grêmio, né? O Grêmio fez uma parecida lá com ladrinas, né? Em volta do seu estádio, alguns anos atrás. E também se esgotaram bem rapidamente as vendas dessas placas. E nesse momento de pandemia, os clubes estão tendo que fazer aí algumas ações para poder aumentar o seu orçamento, né? Isso para segurar os sócios, né, mesmo nesse período aí de pandemia, porque tem muita gente que acaba deixando de pagar aí o seu título, a sua associação ao clube de futebol, né, justamente por não ter jogo para ir, achar que não vale a pena continuar mantendo os pagamentos, e daí por isso tem que se criar aí novas formas de fidelizar, de manter aí o torcedor fiel ao clube, né, mantendo em dia seus pagamentos aí de seus títulos de sócio. Agora 17 horas e 31 minutos aqui em Matinhos. A gente fala agora sobre uma votação que aconteceu, um ranqueamento, escolhendo os 10 melhores times paranaenses no Campeonato Brasileiro, né? O melhor time paranaense da história do Brasileirão
Foi um ranking criado aí pelos jornais Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná, convocando 35 integrantes da imprensa aqui do estado para responder essa pergunta. O critério: posição na disputa, aproveitamento de pontos, aspectos técnicos e táticos, perspectiva histórica, mais craques, mais carisma, futebol mais bonito, clima na torcida e na cidade, além dos critérios que foram escolhidos aí nessa votação da Gazeta do Povo e da Tribuna do Paraná. O que eu trago aí para você, o ranking de... Sabe o que eu lembrei agora? Do quê? Do CQC. Eles falavam assim: agora vai chegar a hora do top 5 do Bola Ativa. O top sim. Top 3 do Bola Champions Paranaenses. Vamos lá pro ranking então. Pois é, em 10º lugar foi escolhido o Coritiba de 98, ele que teve 79 pontos nessa disputa, com um elenco repleto de destaques como Regis, o goleiro, Gelson Baresi, João Santos, Simval e Macedo. Terminou a primeira fase em terceiro com apenas 3 derrotas. Nas quartas foi eliminado pela Portuguesa, perdeu de 3-1 o primeiro jogo contra a Portuguesa, então empatou a 0 os dois. Lembrando, em 98 não era ida e volta, era playoffs. O aproveitamento de pontos do Coxa foi 56,4%. Em 9º lugar, o Coritiba de 80 com 90 pontos. Quarto colocado venceu seu grupo na primeira fase contra Grêmio, São Paulo e Vasco. Passou ainda por 2 fases, na última superando Botafogo, Corinthians e novamente o Grêmio. Chegou à semifinal, batido pelo Flamengo de Zico. Teve aproveitamento de pontos de 60%. Em 8º lugar, o Atlético de 2013, com 92 pontos. No ano em que voltou à elite, surpreendeu e garantiu a vaga na Libertadores ao terminar em 3º lugar. Com 65 gols, teve o segundo melhor ataque e fez o artilheiro Ederson com 21. O aproveitamento em pontos foi de 56,1%. Em 7º lugar, o Coritiba de 2003 com 101 pontos. Quinto colocado com vaga na Libertadores, a equipe se sobressaiu pela defesa, a quinta melhor, com 58 gols sofridos. Tinha ainda bons nomes ofensivos como Tcheco e Marcel, que marcou 20 gols, o aproveitamento em pontos 52,9%. Em 6º lugar, o Coritiba de 73, com 116 pontos. Terminou em 8º com um time recheado de craques. Na primeira fase, que contava com 40 clubes, ficou em 10º. Na segunda ficou em 4º, a apenas uma vitória de chegar ao quadrangular final, aproveitamento em pontos 58,1%. Aí, os 5 de baixo dessa lista de 10. Agora vamos aí para os 5 de cima. Em 5º, o Atlético de 83, com 161 pontos. 3º lugar, eliminado pelo campeão Flamengo de Zico, Júnior, Leandro, Chororó e Raul. Na ida, no Maracanã, perdeu de 3-0. Na volta, recorde de 65 mil pessoas no Couto Pereira. O furacão da dupla Washington e Assis fez 2-0, mas aí faltou um gol para se ficar. Aproveitamento em pontos, 58,3%. Em 4º lugar, ficou o Paraná Clube de 2006, com 168 pontos. 5º lugar, conquistando vaga na Libertadores. Após começo ruim, deslanchou após a parada para a Copa do Mundo e se manteve entre os primeiros a maior parte do tempo. Melhor campanha da história do clube. Aproveitamento de pontos, 52,6%. Em 3º lugar, aí o Coritiba, campeão de 85, com 281 pontos. Começou mal, mas venceu o segundo turno da primeira fase, deixando para trás Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Grêmio. Depois eliminou Corinthians e Atlético Mineiro. Decidiu com o Bangu e foi campeão nos pênaltis. Aproveitamento em pontos de 53,4%. Em 2º lugar, o Atlético de 2004, com 297 pontos. Por pouco, não faturou o bi. Perdeu a liderança nas últimas rodadas e no vice com 93 gols, sendo 34 de Washington, maior artilheiro de uma mesma edição. O aproveitamento em pontos foi de 62,3%. E em 1º lugar, o melhor time paranaense da história do Campeonato Brasileiro foi, atenção, o Atlético de 2001 com 329 pontos. 29 pontos nessa votação aí da Tribuna e da Gazeta. Campeão, fez grande primeira fase, terminando em 2º, e foi avassalador no mata-mata contra São Paulo, Fluminense e São Caetano. 4 vitórias e Alex Mineiro inspirado, marcando 8 gols. O aproveitamento em pontos foi 76,3%. Ricardo, ele não falou aí, mas uma curiosidade, o 11º colocado ali, né, dos 5 de baixo, Londrina, que não apareceu. Londrina de 1977 conquistou 72 pontos.
12º Paraná de 2003 com 51 pontos. E o Atlético de 96 é o 13º com 48 pontos. Em 14º, Paraná de 2005 com 33. 33 pontos. 5 equipes foram votadas como a melhor de todos os tempos, além dos 3 primeiros colocados, também o Paraná de 2006 e o Curitiba de 73. Já no top 3 foram citados também o Curitiba de 98 e o Londrina de 77, que foram citados, mas não apareceram aí na pesquisa. Tá aí essa votação que ocorreu entre os jornalistas aí da Gazeta do Povo e da Tribuna do Paraná escolhendo. O pessoal da Banda B também. Listas jornalistas em geral. Aí a votação, na verdade, foi organizada pela Gazeta, pela Tribuna, mas daí profissionais de rádio também falaram, né, repórteres esportivos em geral. Agora, 17h37. Antes de irmos para o intervalo, vamos dar aqui mais um destaque do Curitiba, que eu acabei esquecendo de falar, tirando aqui da ordem, aqui colocando de novo. Foi o René Júnior, o volante do Coxa. Ele que deu uma entrevista para o blog da Nádia Mauá, lá no Globoesporte.com, falando sobre essa questão do racismo. E uma declaração bem forte que ele deu para essa entrevista foi essa: seja preto, favelado ou bem-sucedido, o racismo é o mesmo. Aí o volante do Curitiba se posicionando em meio ao movimento Vidas Negras Importam, fazendo a sua avaliação sobre a discriminação pela cor da pele. Ainda nessa toada, quem também se manifestou, né, o jogador brasileiro, foi o Neymar. Ele, nas redes sociais dele, né, colocou a mensagem Vidas Negras Importam. O jogador da seleção brasileira e do PSG também veio a público endossando a campanha contra a violência policial aí, contra negros após o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Então também mais 2 jogadores se manifestando a respeito disso: o Neymar nas suas redes sociais e também o René Júnior, o volante do Curitiba, numa entrevista aí para o blog da Nádia Mauá. Agora 17h39. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco voltaremos aí para outros destaques do esporte aqui na edição de hoje do nosso Bola Ativa, para você que nos acompanha no rádio, na internet, no aplicativo de celular ou também na nossa live de Facebook. Vamos pro break, voltamos daqui a pouquinho, continue com a gente. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Voltando para o último bloco do Bola Ativa desta terça-feira, hoje dia 2 de junho de 2020, aqui na programação da Rádio Ativa FM, para você que nos acompanha no rádio, na internet, no aplicativo de celular, também na nossa live de Facebook, ou para você que vai nos ouvir a partir de amanhã no nosso podcast no YouTube. Girando aqui alguns recados que chegam para a gente, que já estão acompanhando aqui o nosso programa. O André Aires de Freitas, um abraço para o Lucas, ele está mandando aqui para você, né, pedindo para você mandar parabéns para o pai dele que está fazendo 83 anos hoje. Fala o nome do teu pai aí, André. Parabéns aí pro pai do André. Andrezão, manda o nome do teu pai aí, cara. Acabou de mandar aqui, o seu José. Parabéns, portanto, seu José, pelos 83 anos. Show de bola, parabéns, seu José. Muitas felicidades, paz e saúde. 83 anos não é para qualquer um. Bernardo Rios também está acompanhando aqui a nossa live. O Fábio Lins Andrade, ele falou aqui, tem que falar do Flamengo também. Pois é, o Flamengo, esse time muito legal, esse time muito bacana. Né, que a escalação do Flamengo é um goleiro, um central médio, 9 profissionais em desvio de função e um juiz. Essa é a escalação do Flamengo. Você vai apanhar do Fábio, viu? Tô brincando. Então aqui os nossos comentários, e você que está aí acompanhando a live, ou você que está ouvindo, deve estar estranhando, né? Porque, hoje o Ricardo está na mesa, ontem o Lu. Pois é, a gente o pessoal me falou aqui já, tá, Ricardo? Que você tá
toma o lugar do Ricardo. Não, é um dia de cada. É um dia de cada. Aqui é que nem a banda Roupa Nova. Tem umas músicas que é o Serginho que canta, tem outras músicas que é o Paulinho que canta. Então aqui também a gente está fazendo esse revezamento. Não encoraja aqui do Bola Ativa. Amanhã o Lucas Pesco estará de volta nesta mesa. E eu volto ali pro lugar onde ele está. Ele pega a Brasília aqui. Aqui novamente eu assumo a Brasília, esse laptop aí tão velho de guerra que já passou por muita coisa e tá na hora de eu arremessá-lo no poço de piche. Ô Ricardo, Oi. O Bola Ativa é um programa que fala não só de futebol, embora o nome seja Bola, né, Ativa, mas falamos aqui de todos os tipos de esporte. Perfeito. E qual que é o esporte inusitado que você falou pra mim que vai voltar na Inglaterra, que é o primeiro esporte a ser retomado na Inglaterra? É a corrida de pombos, é o primeiro esporte a ser retomado na Inglaterra. Essa que é a primeira competição dos velocistas de penas no país, desde a paralisação da modalidade em março, devido à pandemia da Covid-19. Segundo informações aqui da agência France Press, mais de 4 mil pombos foram soltos em Kettering, no norte da Inglaterra, para uma corrida de cerca de 140 quilômetros na manhã de ontem. Essa foi a primeira competição dos velocistas de penas lá na Inglaterra, desde a paralisação da modalidade em março. As competições no Reino Unido estiveram já desde ontem, estão autorizadas, mas com portas fechadas. A espera do retorno dos esportes, como a Premier League de futebol, que volta apenas no dia 17 de junho, competições menos populares, aí agora tem a chance de atrair a atenção da mídia, como essa corrida de pombos, promovida pela Federação Bransley de Pombos Correio. Pô, tem uma federação. Mas claro, a notícia é quente mesmo. O pessoal deve estar achando que esses loucos aí estão falando. Não, é verdade. Voltou lá na Inglaterra a corrida de pombo. E diz que as pessoas estavam ansiosas, cara, para voltar aí essas corridas de pombos, que não foi o único esporte que voltou lá na Inglaterra não, sabe, Ricardo? Lá também voltaram as competições do snooker, que é uma variação aí do famoso bilhar. A sinuqueta, né? A sinuqueta, a sinuca. E também, lá inclusive o campeonato é transmitido ao vivo, por televisão aberta e tudo mais. Já saco. Aqui no Brasil a gente tem o Baianinho de Mauá, né? Que é o bruxo da sinuca. Se você pesquisar em Baianinho de Mauá no YouTube, você vai ver que o cara é um gênio da sinuca. E também o hipismo lá na Inglaterra recomeça em Newcastle, com 10 corridas e os jockeys de máscara. Não há outra grande coisa para assistir. Então comenta aí o técnico Hugo Palmer, já que não tem outra coisa para assistir, será uma grande oportunidade de assistir as corridas de cavalo. Fica a pergunta se os cavalos também vão ter que usar máscaras ou não durante as corridas. Curiosidade minha. Mas por falar em corridas, Lucas Pesco, agora às 17 horas e 48 minutos, a Fórmula 1 confirmou as 8 primeiras corridas da temporada 2020. Como a gente já havia adiantado aqui, aliás, o Leclerc já havia soltado a língua naquele vídeo lá, no primeiro episódio do Bola Ativa, a gente citou isso, né? O campeonato vai começar na Áustria. O circuito de Spielberg vai receber 2 provas, a primeira no dia 5 de junho, assim como Silverstone na Inglaterra. Hungria, Espanha, Bélgica e Itália também fazem parte dessa primeira parte do calendário, tendo aí 8 corridas, né? Essa primeira parte da temporada 2020 da Fórmula 1. Primeira corrida, como já dissemos aqui, dia 5 de julho, o Grande Prêmio da Áustria em Spielberg. Aí no dia 12 temos uma outra corrida na Áustria. Aí temos no dia 19 o GP da Hungria em Hungaroring. No dia 2 de agosto o GP da Inglaterra em Silverstone. No dia 9 de agosto o GP 70º aniversário, também lá em Silverstone, na Inglaterra. No dia 16, o GP da Espanha, em Barcelona. No dia 30 de agosto, a etapa da Bélgica, em Spa-Francorchamps. E fechando aí no dia 6 de setembro, o GP da Itália, em Monza. São as corridas divulgadas até aqui pela FIA, nessa primeira parte aí da temporada 2020 de Fórmula 1, o que foi confirmado até agora.
Agora, 17 horas e 49 minutos aqui em Matinhos. Aqui o Fábio Lins pergunta pra gente: você acha que deve ser alterado o nosso calendário de jogos para que fique igual a grande parte dos outros campeonatos, fazendo a temporada meio 2020 e 2021, aproveitando essa pausa forçada, e reformular os estaduais, né? Algo mais atrativo, tanto para os times grandes quanto para os times menores. Infelizmente os estaduais não tem muito que você dizer, né? Por mais que os times grandes desvalorizem a competição, é a única forma aí que os times menores têm aí para segurar um calendário. Então não sei se seria um bom negócio acabar com os estaduais, ou mesmo reformular. Sim, acabar não. Agora, com esse negócio aí de mudar o calendário, eu sinceramente, sabe o que eu queria mesmo? É que o Campeonato Brasileiro voltasse pro mata-mata, que aí que seria legal. A gente resolvia tudo em 6 meses e não teria bronca nenhuma. Agora, essa proposta aí de tentar adequar para o calendário europeu não é algo recente. Volta e meia pode acontecer, acontece qualquer coisinha aí, pausa no calendário, qualquer tipo de atraso vem com esse papo aí de querer reformular o calendário de jogos aí para que fique igual grande parte aí dos outros campeonatos. Sinceramente, não tenho opinião formada. Eu acho que poderia haver uma experiência nesse sentido aí pra gente ver qual é. A gente vai lá, experimenta, vê se vai ficar legal, se vai, né, se vai ser rentável aí para os clubes, se vai ser, né, atrativo aí para os torcedores. Dá para tentar. Eu acho que seria uma boa ideia, mas opinião pessoal, eu queria que voltasse pro mata-mata mesmo. Dá tempo aqui, só quero mandar um abraço. A gente já está terminando, já quase chegando ao fim aqui do programa, né? 17 horas e 51 minutinhos. Eu quero mandar um alô aqui pro Luizinho do Caminhão, que também pediu para falar do Flamengo. Perdeu aqui a parte que o Ricardo comentou sobre o Flamengo, mas eu não vou repetir o comentário dele para não ofender nenhum torcedor. Um abraço aí. Um abraço aí pro Luizinho, que está acompanhando a live no Facebook. Essas alturas o torcedor do Flamengo ele não se ofende com nada, ele tá achando tudo ótimo, hein? Pô, melhor time do Brasil, melhor time do Brasil, tá? Com um elenco forte, um treinador competente, panaca, mas competente, enfim, né? O Flamengo não tem aí o que reclamar, o torcedor flamenguista. Eu posso chegar aqui e falar o que eu quiser do Flamengo, pro torcedor do Flamengo tá tudo ótimo. Aliás, parabéns pro momento flamenguista. Mas, Lucas, eu queria fechar aqui com a besteira do dia. Nem quero comentar. Casares do Atlético Mineiro. Ele promoveu festa e foi multado por prefeitura. Os convidados foram orientados a entrar em quarentena. O jogador colombiano, que teve o seu teste positivo para o novo coronavírus, divulgado no último domingo, promoveu um evento em sua casa. E, atenção, o desgraçado é reincidente. Ele foi denunciado às autoridades da cidade aonde mora. O jogador, que reside no município de Lagoa Santa, na região metropolitana lá de Belo Horizonte, o Casares, que é jogador de Minas Gerais. Gostei de 130 mil reais, hein? E ele é reincidente ainda. Tomou essa trolha, ele levou esse tufo de 130 mil reais. Agora, 13 horas e 53 minutos. O problema do Casares é que ele foi burro. Sabe por que o burro tem mais do que eu, que você e todo mundo junto? O burro tem mais é que se lascar. Então, terminando aqui o nosso Bola Ativa desta terça-feira, 2 de junho, aqui na programação da Rádio Ativa FM. Esse programa vai estar disponível amanhã no nosso podcast lá no canal do YouTube. A gente volta amanhã às 17 horas. Lucas Pesco. Valeu, pessoal. Até amanhã estaremos de volta com mais Bola Ativa. Um bom final de tarde e até amanhã. Até amanhã. Fiquem agora com a Hora do Anjo.